Olá, a partir de agora você vai acompanhar o podcast Amazônia, um pedido de socorro. Uma produção dos estudantes da disciplina Educação, Meio Ambiente e Cultura, com a coordenação da professora Laís Moraes, da pós-graduação Lato Sensu em Cultura, Identidade e Região, da Universidade Estadual de Goiás. Meu nome é Andréia Zulato e vou iniciar as narrativas. Desmatamento, queimadas, grilagem de terras, garimpo ilegal, violência contra os indígenas e os protetores da natureza. Este é o cenário desolador de degradação ambiental constatado após 4 anos de um desgoverno que deixou passar a boiada e legitimou a ilegalidade na Amazônia. Os dados do desmatamento na Amazônia, divulgados pelo programa PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram citados pelos integrantes do grupo de trabalho da equipe de transição do meio ambiente do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022 democraticamente. O levantamento mostra que desde 2018, consecutivamente, a taxa de desmatamento ultrapassou a marca dos 10 mil quilômetros quadrados no último ano, com um total de 45 mil quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia. Muitos desafios estão pela frente. Um deles é o fortalecimento do IBAMA. Outra estratégia do novo governo será a revogação do decreto 9.760, que impede a aplicação de multas ambientais aos criminosos. É importante, neste contexto, registrar todas as perversidades ocorridas na Amazônia. Por isso, produzimos este podcast. Meu nome é Antônio Ferreira Leite. Quando fala em preservação da floresta amazônica, consequentemente, está referindo também à preservação da biodiversidade vegetal e animal. A morte da floresta, provocada pela ganância desses capitalistas neoliberais, consequentemente, tem provocado a morte de muitas comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, e também espécies de peixes, aves, animais silvestres e uma grande variedade de plantas úteis para a continuidade da vida ali existente e equilíbrio de grande parte do planeta. Portanto, garantir a preservação da floresta significa manter equilíbrio climático e a continuidade de uma gama de biodiversidade. Meu nome é Zenaide Lopes e falar da Amazônia é apresentar duas vertentes diferentes, uma positiva e outra negativa a respeito da Amazônia. Ela é a maior floresta tropical do mundo, ela tem grande importância para o meio ambiente, para o equilíbrio do ecossistema. Também é na região da Amazônia onde se tem 69 terras indígenas e 41 aldeias. Por outro lado, a Amazônia ela enfrenta problemas relacionados à devastação de sua área, que já equivale a 1.224 quilômetros quadrados de área devastada, que corresponde à cidade do Rio de Janeiro, garimpo ilegal, as condições precárias em que vivem garimpeiros e suas famílias, a construção da BR-319, que é um problema que divide opinião de moradores, especialistas e do poder público,
muitas vezes sendo ali relacionada com a construção da rodovia transamazônica, se essa rodovia ela trouxe o que se esperava de ligação do eixo de regiões no país, região sul à região norte do país. Para exemplificar, uma cidade na região do Amazonas, ela é destacada, porque nessa cidade as leis de trânsito não são cumpridas. Mas um outro fator também relevante está relacionado a 17% de devastação da floresta amazônica nessa cidade, né? Dando aí uma certa preocupação, porque há um risco, né? Uma vulnerabilidade de incêndios que é mais agravante. Esses problemas ambientais que levam a uma grande reflexão entre a vida e a morte, né, da fauna, da flora e dos seres vivos, né, humanos, de pessoas, principalmente os ribeirinhos, as comunidades indígenas, por outro lado, a vida no planeta. Meu nome é Cíntia Cristina. Segundo o IBGE, o censo de 2010, 3.330 habitantes declarou indígena em Labrea. Os indígenas apurinãs recuperou e protege a mata amazônica para testemunhar uma plantação de floresta com variedade de frutas. Os indígenas retribuem para a Amazônia por ter ajudado muito eles. Os indígenas contam com a ajuda da ONU desde 2011, com a Amazônia Nativa, para plantar a ideia do sistema agroflorestal. É uma técnica que mostra se possível produzir alimentos sem derrubar uma árvore sequer. A própria floresta que segura nutrientes e proteção para o cultivo, que vem da terra, garante mesa farta o ano inteiro. Os índios, por protegerem a mata amazônica, precisam ser protegidos. Olhando no satélite, só tem mata nas terras indígenas e nos parques. Eles preservam a floresta porque na floresta pode ter remédios para curar alguma doença da humanidade. Olá, que é Leidson aqui. O vídeo Amazônia, Vida ou Morte, retrata 3 aspectos que eu acho importantes, que é o quê? Fala-se da importância da mesma, da biodiversidade, tanto animal, da fauna, da flora, dos animais, da diversidade que a mesma tem, tanto dos insetos também, da farmo, que é a parte que a gente pode perceber que é o que mais deveria ser mais importante no requisito amazônico, deveria ser preservado. Falo que mata a Amazônia, que no caso, devastação dela. Tem um relato de uma pessoa, de um estudioso, que fala o seguinte, que relâmpagos chuvosos não destroem a Amazônia, no máximo queimaria 1 metro, 2 metros, porque ela é muito úmida. Porém, o desmatamento, do aumento de raios solares dentro da Amazônia, porque ela é uma floresta de cobertura total, verde. Ou seja, a umidade embaixo é muito alta, ou seja, a partir daí não haveria queimadas. Mas com a extração de madeiras, aumento de estradas e rodovias, acaba-se que há um aumento de destruição e aumento da folhagem que está embaixo dos sedimentos, e esses sedimentos vêm a ser combustível para incêndios. Também há a questão da chegada do agropastoril em volta da Amazônia, que acaba queimando e adentrando a mesma, pelo mesmo requisito, que é a secagem da parte vegetal que serve como combustível para queima desse material. Outra parte é a parte que a gente percebe que algumas pessoas estudiosas mostram que há castanheiras que vai de 12 metros de altura para ela abrir a copa. Ou seja, o que acontece? Como que ocorre isso? Ela tem que ter uma dificuldade, ela precisa de luz solar, ou seja, ela cresce onde ela está, precisa de luz solar, e ela sobe por volta de 30 metros, naquela haste ela abre a copa para sobressair nas demais, por isso as castanheiras são mais altas. E com o devastamento, e algumas castanheiras são preservadas, a gente percebe que havia uma mata muito grande ali. E a destruição da biodiversidade, que acaba acarretando com que diminua
os benefícios para as pessoas que moram na Amazônia ali por si só. Olá, me chamo Débora Souza. O quanto vale uma floresta em pé? Cabe a nós, ouvintes e leitores, pensar e refletir sobre essa pergunta. A maior bacia hidrográfica do mundo passa por seus momentos de degradação, pela falta de consciência humana. A Amazônia vem sendo destruída de modo que o reflexo está sendo visto na mesa dos moradores, onde suas águas, que matavam a fome, hoje ela não se mata. A população passa por necessidades alimentares. A culinária tradicional da Amazônia está sendo trocada. O peixe, que era um alimento tão comum na mesa, foi trocado pela carne da pecuária, sendo que apesar da tentativa de se repassar os costumes adiante, a população mais jovem não estão adeptos a tais costumes. Com a degradação da região, é visto que a pecuária e a soja estão devastando grande parte, porém sua produtividade são baixas comparados ao tamanho da destruição. A pecuária, que se produz de 70 a 80 quilos de carne por hectare, sendo que a população amazonense não se beneficia com a pecuária, sendo a quantidade de funcionários mínima e os salários não chegam a um salário mínimo. Na agricultura, a Amazônia não é superprodutiva em questão de produtividade da soja. Apesar dos altos índices de danos na floresta, muitos moradores e pesquisadores têm consciência que a necessidade de preservar, levando em consideração a sua fauna e flora deste bioma. A ciência hoje comprova que essa floresta é responsável pela umidade que circula sobre o continente e a mesma que faz chover nas regiões centro-oeste e sudeste, sem contar que a Amazônia é um grande estoque de carbono. A floresta é um tesouro que ocupa quase metade do território brasileiro, sendo que ela é o sopro da esperança, a fonte de vida da humanidade. Meu nome é Elida Dias, irei falar sobre a preservação da biodiversidade amazônica, pois valorizar cada semente que sai da Amazônia é o caminho para mantê-la viva. É importante destacar o valor pago por cada uma das especiarias vindas da Amazônia. Na zona cerealista de São Paulo, a castanha com casca custa mais de R$ 26 o quilo, e a mais nobre, pronta para comer, passa de 75. Já em Nova York, 250 gramas valem o equivalente a R$ 60. O cupuaçu, o açaí e o camu-camu fazem sucesso mundo afora. Mediante a isso, é pertinente indagar qual o destino de toda essa riqueza vinda da Amazônia. E com grande tristeza, sabemos que os únicos beneficiados são os grandes pecuaristas e as empresas que compram os produtos agropecuários. Mediante a isso, é importante destacar que faz-se necessário a união entre os povos originários e cientistas que desenvolvam projetos, em especial um projeto que está em vigor, intitulado Amazônia 4.0, que é justamente uma nova forma de pensar o desenvolvimento da Amazônia. Desenvolvimento este que contempla a floresta como principal recurso para a transformação em riqueza biológica, transformando essa riqueza e gerando economia para o aumento da qualidade de vida para as comunidades locais, não somente para os grandes pecuaristas, para essas grandes empresas
internacionais que visam somente o benefício próprio, mas sim é necessário esse projeto que prevê novas estratégias para que essas comunidades ribeirinhas sejam protegidas, né? E ajudem a proteger a floresta. E é importante destacar a fala de Thelma Taurepang, coordenadora da União das Mulheres Indígenas, que ela faz um alerta. Nós precisamos assegurar as vidas das nossas próximas gerações. Então ela nos chama, ela dá um grito de incentivo para que todos nós venhamos lutar em defesa da Amazônia. Olá, meu nome é Esther Vasconcelos e vou falar um pouco sobre o desmatamento na Amazônia Legal brasileira. Primeiramente, vale destacar que a região da Amazônia Legal é toda a área de floresta amazônica equatorial existente no Brasil, sendo predominante a existência dessa vegetação na região norte do país, mas também se encontra no Mato Grosso e Tocantins. O desmatamento dessa área é um dos mais preocupantes para o Brasil e o mundo, pois altera o funcionamento dos ecossistemas, contribui para o aquecimento global, causa impacto na fertilidade dos solos e no ciclo hidrológico. E o órgão responsável por monitorar o desmatamento no Brasil é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, através de imagens de satélites. O projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal é chamado de PRODES, e ele ocorre 24 horas por dia, durante todos os dias do ano. Em 18 de novembro de 2021, o INPE anunciou que o aumento da taxa de desmatamento foi de 21,97% em um ano, entre agosto de 2020 e julho de 2021. Esse é o maior número desde 2016. O Mato Grosso é o estado de maior percentual de desmatamento dessa vegetação, e os estados do Pará e Roraima são os que mais têm desmatado no último ano. Porém, em termos de extensão, o estado do Amazonas apresenta dados mais expressivos, sendo um aumento de mais de 55%. Um dado preocupante, também revelado pelo INPE, é que esse aumento se deu principalmente após 2019, embora houvesse desmatamento nos anos anteriores. A partir de 2005, os dados apontavam queda no desmatamento, mas a partir de 2018 houve significativo aumento. E dentre as principais causas para esse aumento, destaca-se o avanço da agropecuária ou expansão da fronteira agrícola, que consiste em limpar a área composta pela floresta para incentivar a prática agrícola e a pecuária. A expansão agropecuária é o principal motivo desse desmatamento na região, mas é justificada por gerar riquezas. Porém, isso é algo questionável, pois pode até se obter riquezas com a agricultura e a pecuária, mas essa realidade não atinge a maior parte dos habitantes da região, uma vez que os municípios da Amazônia são os que registram os menores índices de IDH do Brasil e de progresso social. Eles seguem a lógica do boom colapso, onde ocorre no começo uma explosão de geração de riquezas, mas essas riquezas se concentram nas mãos de poucas pessoas e em pouco tempo elas se esgotam, não resultando em benefícios para a população local. Meu nome é Felipe Borba. Assim, o desmatamento da Amazônia causa diversos prejuízos sociais e ambientais, entre os quais vale ressaltar as queimadas criminosas, que causam doenças respiratórias, extinção de espécies nativas, elevação da emissão de CO2, que fomenta o aquecimento global, e alteração do regime de chuvas. Entre os principais problemas sociais, é necessário ressaltar os conflitos sociais decorrentes da luta pela terra, a grilagem de terras e a invasão de terras indígenas da região. Portanto, o Brasil se propôs a zerar o número do desmatamento até o ano de 2030. Para isso, é necessária a implementação de políticas públicas que visem a fiscalização e a punição. Além disso,
é necessário que o Brasil desenvolva práticas sustentáveis de utilização da floresta, além de criar novas unidades de conservação e demarcação de áreas indígenas. Essas são consideradas as áreas mais preservadas de toda a Amazônia. Assim, a Amazônia para o Brasil vale mais em pé, e com isso, o Brasil evita boicotes comerciais de todo o mundo. O meu nome chama Flávio João Adulai Bari. Um resumo sobre conservação da Amazônia, que sofre invasão dos madeireiros e garimpeiros. Houve rumores sobre devastamento e desmatamento da Amazônia. Entre os principais fatores de ambientes e ambientais nas unidades de conservação da Amazônia, foi identificado pelo órgão público e da sociedade mundial sobre a política regionais e pessoas ligadas a infrações com vasta ficha de acusações criminais que foi flagrado na distribuição da Amazônia, que até agora esses responsáveis não foi apresentado aos órgãos judiciais brasileiros. Nós também vimos na rodovia BR-163, que corte do Brasil ao sul-norte, que começa na Gaúcho do Tenente Portela, que indo até Santarém do Pará, e com um trecho complementar chegando a Orximira, no mesmo estado. São mais de 500 quilômetros ao longo da sua trajetória pelo Pará. No BR-166, houve corte de margem de uma série de unidades de conservação federais na área de desmatamento e proteções costeira do Amazônia Legal, e várias delas criadas pelo corte de impacto de distribuição da Amazônia na região, que concretamente a maior parte dessas multas de infratores ambientais é aplicado pelo Instituto de Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade entre 2009 e 2012 da Amazônia. A Amazônia, sempre o governo brasileiro recebe uma ajuda financeira do governo da Alemanha e de Noruega. Mas nessa expectativa, o próprio governo brasileiro falou para o mundo que eles não estão conseguindo acabar com o desmatamento na Amazônia. É muito triste, porque nós já vimos muita coisa acontecendo na Amazônia, que tanta ocupação de madeireiros e garimpeiros, que até hoje continua sendo o maior problema do mundo sobre o ambiente. Sou Jerusa Cunha Coelho. De acordo com o IPE, Instituto Nacional de Pesquisa, a região do Flam do Jamantim é a terceira floresta mais desmatada da Amazônia. Em torno de 15% da área se transformou em pasto. Nos últimos 2 anos, foi desmatada em torno de 16 mil hectares. Em 2019, houve um incêndio criminoso provocado por grupos de produtores rurais da região da BR-163. Esse dia foi considerado o Dia do Fogo. Garimpeiros, grileiros, madeireiros, estes são os principais responsáveis por esses crimes ambientais daquela região. A área, por ser uma área de preservação ambiental, concentra-se em multas por esses crimes ambientais. Há registro de que há em torno de 3 bilhões de reais em multa. Desde 2011, há uma lei de acesso a essas informações, as informações de crimes ambientais, onde o cidadão pode ter acesso, pode obter dados desse tipo de crime, tanto na esfera estadual, municipal e federal. E os jornalistas usam muito essa lei e até apelidaram ela por lei. Eles usam essa lei para obter dados, dados das pessoas e detalhes, desse tipo de atuação que existe. E, de acordo com o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio, cerca de 10.500 atuações ocorreram de 2009 a 2020. De acordo com essas informações, a gente percebe que mesmo
esse tipo de pessoas, né, famílias, fazendeiros, empresas que estão envolvidas nesses crimes ambientais, eles pagam pelos crimes e retornam a cometer os mesmos. Eles ficam anos e depois há registro de que eles pagaram pelo crime e depois tem outros registros, né, que eles fizeram a mesma coisa. Então a gente entende que a biodiversidade, que as nossas riquezas, gera lucro. E, então eles destruindo isso gera lucro para eles, né, e ao mesmo tempo destrói a nossa natureza e provoca um impacto ambiental muito grande no nosso planeta. Meu nome é Joselino de Brito Pereira e, continuando o assunto, vamos abordar agora a parte de reincidência, né? O que é que acontece? Há muitas reincidências nos crimes ambientais. Um caso muito famoso que a gente pode abordar é o de José Dias Pereira, que é a primeira pessoa que se tem notícia de ter sido presa justamente por crime ambiental. Porém, ao ser solto, nota-se que pouco tempo depois ele volta a cometer os mesmos crimes, né? Então não há um arrependimento por parte desses criminosos. Outra coisa que a gente pode destacar também é os crimes cometidos por empresas terceirizadas, como é o caso da Salobo Metais, que é filiada ao Vale do Rio Doce. A Salobo foi multada em 35 milhões de reais, né, por questões de mortandade, né. Parece que o produto químico liberado nas águas, nos rios, né, andou prejudicando algumas aldeias indígenas, né. E o que é que acontece? Essas multas que deveriam ser pagas, elas vão ser direcionadas ao ICMBio, que é o órgão responsável por preservação e proteção do meio ambiente, das florestas e dos parques nacionais. Só que, ao invés de pagar essas multas, as empresas entram no processo de conciliação ambiental, que seria o quê? Uma audiência entre o ICMBio e a empresa que cometeu o crime para chegar a um acordo. Porém, essas audiências, elas não acontecem, né? As empresas conseguem postergar o processo, né, de punição e multa. E contabilizando ao todo, já se chegou a 3 bilhões em multas e que ninguém sabe quanto se pagou, quanto não se pagou. E isso causa o quê? Uma reincidência nos crimes. Por quê? Porque muitas dessas multas são mais baratas do que os valores que eles ganham explorando, desmatando, destruindo o meio ambiente. Meu nome é Juliano Souza, o título é Desmatamento da Amazônia chega a quase 10.000 km² de janeiro a outubro e invade maior bloco de área protegida do mundo. Enquanto líderes mundiais discutem como reduzir as emissões de gases do efeito estufa na Conferência do Clima, a COP27, o desmatamento segue avançando em ritmo acelerado na Amazônia. De janeiro a outubro foram derrubados quase 10.000 km² de floresta, o equivalente a mais de 6 vezes a cidade de São Paulo. E o pior, a derrubada está avançando sobre o norte do Pará, onde está o maior bloco de áreas protegidas do mundo e a maior árvore do bioma amazônico. Esse foi o segundo pior acumulado dos últimos 15 anos, sendo apenas 0,5% menor do que o mesmo período de 2021. Os dados são do Sistema de Alerta do Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Esse desmatamento de dimensões gigantescas tem contribuído para o crescimento das emissões de gases do efeito estufa. Atualmente, o Brasil é o 5º maior emissor do mundo. Isso ocorreu principalmente devido ao aumento do desmatamento da Amazônia. A pesquisadora do IMAZON, Bianca Santos, afirma, abre aspas, entre os 10 municípios brasileiros que mais emitem gases do efeito estufa, 8 estão na Amazônia. Evidente a relação entre a perda de floresta e o aumento do aquecimento global. Fecha aspas. A derrubada avança sobre floresta estadual, onde está a maior árvore do bioma. Somente o Pará foi responsável por desmatar 351 km².
destruição que tem invadido áreas protegidas do estado, onde estão 7 das 10 unidades de conservação e 4 das 10 terras indígenas mais desmatadas em outubro. Além disso, a derrubada da floresta está se aproximando da região norte do Pará, onde está o maior bloco de áreas protegidas do mundo. O local ganhou repercussão internacional após uma expedição apoiada pelo Amazon ter encontrado a maior árvore da Amazônia, um angelim vermelho de 88,5 metros de altura e 9,9 metros de circunferência. Jaqueline Pereira, pesquisadora do Amazon, afirma que ali também existem diversas espécies endêmicas, como são chamadas aquelas que só existem em uma determinada região. Também é uma área importante para conter as mudanças climáticas e possui um potencial enorme de ecoturismo e extrativismo vegetal, podendo gerar renda com a floresta em pé. Degradação florestal cresceu 183% em outubro. Outro problema apontado pelo monitoramento do Instituto foi a alta na degradação florestal causada pelas queimadas e exploração madeireira. Além de aumentar as emissões de gases do efeito estufa, esses incêndios oferecem risco à saúde pública. Existem diversos estudos que associam a fumaça proveniente das queimadas da Amazônia com problemas respiratórios. Meu nome é Laudiceia Santana. É tudo o que você queria saber sobre o fogo na Amazônia, mas não sabia para quem perguntar. Todo ano, a Amazônia registra casos de queimadas, incêndios florestais, com inteira liberação de fumaça, emissão de gases no efeito estufa. O único motivo: alguém acende um fósforo. Existem 3 tipos de fogo na Amazônia. Primeiro, fogo de manejo agropecuário. Segundo, fogo de desmatamento recente. Terceiro, incêndios florestais. A situação atual. Em 2019, houve 81% mais focos até agosto do que a média registrada entre 2011 e 2018, para o mesmo período. De forma geral, com exceção de anos extremamente secos e quentes, o fogo costuma seguir o rastro do desmatamento. Quanto maior a derrubada, mais queimada há. A vegetação se recupera, mas não como era antes. Existem incêndios em outras regiões do planeta, como Califórnia, Austrália, mas é necessário observar a particularidades de cada um. O monitoramento com satélites na Amazônia fornece mais de 200 imagens por dia, processados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Meu nome é Leila Paula Ferreira. O caso da Amazônia está um caso sério, eles estão desmatando, estão levando tudo, queimando, e isso, as queimadas, então, prejudica até a população de lá mesmo. Isso porque o povo que está dominando a Amazônia é uma quadrilha. O governo vai ter que mostrar que chegou com força, porque não vai ser fácil. O atual governo não importou e não fez o que tinha que ser feito. E com isso teve a invasão de muitos garimpeiros que tomou conta do rio. O governo tem que investir e trabalhar na Amazônia com uma Amazônia em pé. Fazer com que a população possa trabalhar nela de forma diferente. Na área de pesquisa, na área de cosmético, na área de alimentação. Isso também com uma industrialização brasileira, não trazer indústria de fora. Olá, meu nome é Lucas Vieira. Em relação à área desmatada, só no mês de agosto ela cresceu 81% em comparação ao mês anterior. Em relação a 2019, é ainda pior. A verba geral para que o IBAMA
pudesse atuar de forma mais efetiva o combate ao desflorestamento, queimadas, tráfico de madeira, tráfico de animais e outros crimes ambientais, foi de apenas 30% do total que seria necessário. A principal alternativa para se combater esse desmonte das estruturas e dessas políticas de combate ao desmatamento passa pela troca efetiva do governo federal e desmantelar essas estruturas de negacionismo e até mesmo de aparato e protecionismo a garimpeiros, fazendeiros, grileiros, contrabandistas de madeira, etc. O objetivo do governo federal a partir de 2019 foi de desmonte das políticas e práticas como a polícia ambiental, As normas de controle e proteção são vistas como obstáculos, são os verdadeiros entraves ao desenvolvimento, O governo entende que a questão ambiental ela é um entrave, um obstáculo ao desenvolvimento do país. A redução do número de fiscalizações foi muito crescente, a anistia aos contrabandistas de madeira, houve um relaxamento de prisões, ao passo que as áreas desmatadas cresciam vertiginosamente. Os autos de infração foram os menores em 17 anos. Processos contra infratores e crimes ambientais, que antes não passavam de meses ou no máximo até 4 anos para serem resolvidos, passaram a tramitar em média entre 8 a 11 anos, o que acarretava inclusive a prescrição dos crimes. Meu nome é Magda Aparecida Ribeiro. O bioma Amazônia é muito importante, assim como os demais biomas brasileiros. É preciso mostrar um plano de desenvolvimento regional eficaz e também combater severamente os crimes ambientais. Fazer a região da Amazônia se desenvolver, mas sem desmatá-la, garantindo que a floresta esteja sempre de pé. Para que a floresta amazônica seja preservada e continue de pé, é preciso que haja investimentos e também muita ciência e tecnologia. Investimento nos saberes das comunidades da região, pois, a partir daí, pode-se gerar renda para toda a população que vive nos estados amazônicos. Em relação aos problemas sociais, é preciso gerar renda. O governo precisa vir com um pulso forte e propostas de desenvolvimento, preservando a floresta amazônica. O desmatamento e outros ilícitos também precisam ser controlados, com medidas severas, através dos órgãos ambientais responsáveis. O IBAMA e o Instituto Chico Mendes são órgãos que sabem fazer essas operações de fiscalização e de preservação ambiental. Mas o que se percebe é que os militares que estão no comando das ações relacionadas à Amazônia, pois o governo atual colocou mais de 3.000 homens das Forças Armadas nas operações militares na Amazônia. Gastou mais de 500 milhões de reais nessas operações. E o desmatamento e outros crimes ambientais só aumentaram. Isso, portanto, representa toda a desarticulação e falta de fiscalização ambiental presentes neste atual governo, pois as áreas protegidas da Amazônia estão sendo detonadas. Assim, com o aumento do desmatamento avançado a cada dia, espera-se que o novo presidente eleito consiga retomar as políticas e ações de preservação da Amazônia, dando autonomia para os órgãos ambientais competentes atuarem com autoridade, recursos financeiros, fiscalização, retomando todas as ações ambientais e também todos os ministérios que foram extintos. Você está acompanhando o podcast Amazônia, um pedido de socorro. Vamos ouvir agora a primeira parte da música Canção pra Amazônia,
composta em 2021 e interpretada por vários artistas brasileiros, com o apoio do Greenpeace. Tropical da terra, a toda hora sofre um duro golpe contra trator, corrente, motosserra. A bela flora clama em vão, me poupe. Porém tem uma gente surda e cega para a beleza e o valor da mata. Embora o mundo grite que já chega, pois é a vida que desmata e mata. Mais vasta ainda, todavia, é a devastação e o trauma. Focos de fogo nos sufocam, fauna, flora e até a alma. A Amazônia, razão de tanta insânia e tanta insônia. A Amazônia, objeto de omissão e ação errônea. Pra desmate, desvario, liberam a floresta no Brasil, pro agrobis e pra mineração, pra hidrelétrica, pra exploração, recompensando o crime ambiental, desregulando o clima mundial, negam ciência, incêndio e derrubada, negando vão passando a boiada. Que ignorância, repugnância a cada lance, a cada vídeo. Que grande bioeco, estrogeno, matriz, suicídio. A Amazônia, abaixo desde governo que abandone. A Amazônia, não mais assoje o pasto que seccione. Que pressione a Amazônia. Voltamos a apresentar o podcast Amazônia, um pedido de socorro. Meu nome é Marco Antônio. Para destacar essa disciplina sobre educação, cultura e meio ambiente, eu quis trazer um pouco sobre algumas questões relativas à preservação do meio ambiente e dos ecossistemas brasileiros, principalmente pensando em relação às demandas que nós temos na atualidade e também para pensar um pouco em como toda a nossa forma de extração mineral, vegetal e de recursos, de matéria-prima, causa danos ao meio ambiente, e isso provoca também com que algumas comunidades nativas sejam prejudicadas. Então, comunidades indígenas, ou muitas vezes quilombolas, são extremamente prejudicados por conta dessa grande extração de minérios, ou pela construção de hidrelétricas, pela construção de mineradoras, muitas vezes também pela busca de recursos como madeira,
como também aço, como outros minerais que vão acabar fazendo com que essa concentração de uma economia predatória seja cada vez mais presente no ecossistema brasileiro como um todo. Então, é importante com que nós façamos uma reflexão sobre como esse crescimento econômico predatório ele danifica o meio ambiente, ele danifica todo o ecossistema ao redor dele, mas ele também ao mesmo tempo provoca muitos impactos humanos, principalmente nessas comunidades nativas, né? Seja elas quilombolas ou indígenas, mas também provoca, né, algumas alterações no que tange a questão ambiental. Meu nome é Maria Cecília Ribeiro e, dando continuidade à temática da mineração na Amazônia, a mineração é um processo importante para a economia, desde que legalizado, assistido e fiscalizado para que se acompanhe os seus impactos ambientais. A mineração industrial, após a concessão do direito de lavra pela União, deve cumprir alguns requisitos legais. Um desses requisitos é a restauração da área degradada, reduzindo os impactos ambientais a médio e longo prazo. Na contraposição estão os garimpos ilegais, que sem monitoramento e estudo devastam grandes áreas de florestas, ocasionando danos irreversíveis ao meio ambiente. A busca desenfreada por áreas garimpáveis, em detrimento, né, de uma legalização, faz com que essas áreas cada vez aumente mais, porque há uma busca, né, pelo mercado, e o mercado, quando ele está em alta, principalmente pelo aumento do valor do ouro e da demanda dos commodities, o cenário passa a ser tentador, e aí a extração passa a ter em maior escala, e o garimpo, então, ele vem surfando na onda dos garimpos legais, né, da extração legal, da mineração legal. E nesse momento, ele se aproveita, né, dessa legalidade, e na surdina ele adentra áreas preservadas e para fazer essa extração ilegal. O garimpo, ele não se preocupa com as áreas de restauração, ele não preocupa com área degradada, ele preocupa simplesmente em obter a maior quantidade de minério. Essa prática do garimpo ilegal, ela, de 2017 para 2020, ela teve um aumento de 90%, e esse aumento na mineração industrial legalizada, ela não foi vista. Então, se percebe que nesse cenário, o que vem crescendo são os garimpos ilegais. E agora, com a PL 191 de 2020, que busca a regularização dessa mineração em terras de lavras em terras indígenas, vem se preocupando cada vez mais, porque não se sabe, em uma eventual aprovação dessa PL, o impacto ambiental que isso poderia ter, porque é de conhecimento que, autorizando a mineração industrial a agir dentro da área indígena, dentro de área preservada, vindo aí à sombra, vem o garimpo ilegal, que já faz essa prática nessas áreas de preservação e áreas indígenas, e vão então tomar conta aí dessa extração, e esse impacto ambiental não tem como ser mensurado,
muito menos o impacto para as populações, tanto indígenas quanto ribeirinhas. Meu nome é Maria Eduarda. Primeiramente, devemos ressaltar a importância da Amazônia na nossa sociedade, principalmente porque ela garante boa parte da chuva que ocorre na América do Sul, além de ter papel central no combate do aquecimento global, que é um dos problemas mais sérios que o nosso planeta enfrenta atualmente. Porém, nos últimos anos, a Amazônia ela vem sofrendo com o impacto do desmatamento e principalmente com a mineração ilegal, onde cada vez mais se vê um crescimento desordenado de tal ação, que vai decorrer inúmeros problemas. A Amazônia brasileira, ela já conta com 20% do seu território desmatado, não sendo apenas uma consequência direta de mineração ilegal, mas por uma série de fatores atrelados, como, por exemplo, a ocupação consolidada, a alteração das dinâmicas territoriais em função do avanço do garimpo ilegal. E tais ações vai trazer inúmeros problemas, tanto quanto a questão da degradação das paisagens, o desmatamento, a poluição, a contaminação dos recursos hídricos. Essa mineração ilegal ela também compromete os ecossistemas. Então, para se pensar esses impactos ambientais na Amazônia, é sugerido com que busque conciliar o desenvolvimento com a preservação ambiental, porque não adianta correr para o progresso enquanto se deteriora o meio ambiente. Então, é necessário que busque analisar as boas práticas que levam em consideração a preservação. Só que não é um cenário fácil, uma vez que deve ter diversas atitudes conjuntas frente a encontrar uma solução para esse problema. Então, os projetos que vêm surgindo atualmente, eles pensam em formas para chegar nessas áreas mineradoras, mas de maneira que não agrida o meio ambiente, mas que pense realmente na preservação. Então, seriam estratégias para determinar certos objetivos. Com isso, podemos dizer que ao pensar na questão da economia de baixo carbono no Brasil, a gente vai ter 4 pilares, que são a transição energética, o mercado de carbono, a economia circular e, por fim, a conservação florestal. E a partir disso, podemos ter um futuro sustentável, onde teremos o crescimento da economia, mas ao mesmo tempo a conservação ambiental. Uma vez que sabemos que os danos ambientais, eles vêm trazendo inúmeros prejuízos, tanto econômicos, sociais, danos à saúde das pessoas e estragos na infraestrutura. Então, as empresas e os países, eles tendem cada dia mais pensar em algumas estratégias que são ambiciosas, que reduzam o desmatamento e, consequentemente, a redução da emissão de gases do efeito estufa. Por fim, é importante conscientizarmos a população em torno dos problemas ambientais, em torno do que é legal e do que é ilegal, do que podemos consumir e fazer para ajudar o nosso planeta. Só assim estaríamos pensando e tendo atitudes que ajudariam nessa busca por um futuro sustentável. Meu nome é Midian, eu venho falar sobre o podcast O Mercúrio que Intoxica Também Mata. As falas desse podcast é muito interessante, porque aborda a vida precária de muitas comunidades que moram às margens do Rio Amazônia. E ao longo de 8 anos, existem pesquisadores que fazem pesquisa com os fios de cabelo das pessoas que moram nesses locais, que trabalham com a extração do ouro e que tem contato direto com esses dejetos. E é um garimpo de forma artesanal, então não tem uma consciência ambiental, uma preocupação com o bem-estar do trabalhador, de ter uma proteção em relação à saúde. E esse pequeno vilarejo que nós vamos falar no interior do Amapá, Vila Nova, ele é bem no meio no interior da Amazônia. Então essa comunidade ela foi construída na área do garimpo e tem uma infraestrutura muito precária. Então a saúde só tem um técnico de enfermagem no postinho de saúde, o acesso à internet é muito precário,
Existe também a questão da prostituição, né, que muitas meninas da comunidade, até mesmo como uma forma de sobrevivência, se prostituem e idades diversas, muitas menores de idade. E também no decorrer do podcast fala sobre alguns pesquisadores que foram pesquisar sobre os fios de cabelo para saber a quantidade de mercúrio, e os donos do garimpo viu isso como uma ameaça a eles e ameaçaram, né, essas pesquisadoras a não voltarem mais para fazer essas pesquisas. Primeiro porque aonde envolve dinheiro de pessoas poderosas, né? E a falta de segurança também, que eles poderiam ser denunciados pela falta de segurança desses trabalhadores. E é muito comum você ver através desse podcast a entrevista que o repórter fez com relação a pessoas daquelas comunidades que perderam seus familiares. Mas como é um trabalho que é passado de pai para filho, não é uma questão de escolha, é mais uma questão de o que tem para eles trabalharem, é a forma de sobrevivência que aquele pessoal tem. Então, é uma situação bem difícil dessa comunidade. Oi, o meu nome é Milena Maria Rezende Freitas e trago como contribuição também a perspectiva do uso do mercúrio no garimpo, que vem deixando marcas na vida das pessoas que lidam no garimpo e na vida de quem depende dos pescados. O mercúrio é utilizado na fase de separação da água, terra e outros do minério de ouro, que após ser separado, o mercúrio é descartado. Parte vai embora na água, contaminando os rios e o seu ecossistema, e a outra parte vai para o ar. Sabe-se que o mercúrio é altamente tóxico. Ele está relacionado a problemas neurológicos no sistema nervoso central, mas também há estudos que ele impacta de forma ruim na gestação e nos fetos. Na comunidade Vila Nova, há preocupação com a saúde, mas a preocupação com o de ter o que comer é muito maior, até porque a fome é conhecida, mas as discussões científicas sobre o mercúrio não chegam como deveria nessa comunidade. E quando chegam, algum tipo de informação é tida como boato, porque falta esclarecimentos. Muitas comunidades de garimpo sobrevivem à margem da lei, o que torna ainda mais difícil o acesso a políticas públicas e a chegada de informações. É nesse sentido que o mercúrio segue sendo utilizado e segue deixando marcas de quem lida próximo a essa atividade de garimpo. Meu nome é Monique Espósito. O medo de represárias e ameaças feitas por chefes de garimpos faz com que a comunidade se cale e não busque ou que repasse informações sobre os riscos para a saúde advindos do mercúrio produzidos por garimpos ilegais. Até mesmo as pesquisadoras resolveram interromper as pesquisas com os moradores por receio de serem assassinadas, e então continuaram as análises com os materiais que já haviam coletado sem nunca ter retornado à comunidade para mostrar os resultados dos estudos. Porém, sabemos que esse tipo de problema por contaminação dos garimpos não acontece só na comunidade do Amapá, e sim em várias regiões e rios amazônicos há muito tempo. Em Roraima, por exemplo, os indígenas denunciaram que os rios estavam contaminados por mercúrio produzidos por garimpos ilegais. Geralmente, quem sai perdendo é a população local, que é contaminada e vive no local e em torno, seja banhando dos rios, comendo os peixes ou bebendo a água que já não é mais potável. Mesmo sendo comprovado o fato de que o mercúrio contamina as comunidades que vivem próximas aos garimpos ilegais e com as comprovações de cientistas e aos apelos de lideranças indígenas, nada está sendo feito, porque o garimpo não para de contaminar os rios e terras amazônicas. E como se não bastasse, acrescente o número de desmatamento na Amazônia, sobretudo nos últimos anos com o atual governo.
Pesquisas estão sendo barradas, ameaças estão sendo feitas e cientistas tendem a recorrer à justiça para que possam realizar os estudos em comunidades que estão sofrendo com a contaminação de territórios e rios amazônicos. As comunidades atingidas por garimpos ilegais correm um risco alto com o nível elevado de mercúrio, que traz malefícios à saúde de todos que vivem ali. Não é informado ou divulgado, isso porque não se é permitido, porque compram ou ameaçam a vida de todos, ou até impedem pesquisas como a da Fiocruz, que não foi permitida pela FUNAI a acessar a comunidade, que muitas das vezes não têm informação e não sabem como se proteger dessa grave ameaça que é a contaminação por mercúrio, e traz efeitos irreparáveis à saúde humana e, claro, ao meio ambiente e toda a sua fauna e flora. Em parceria com a WWF Brasil e com o Centro de Inovação Científica Amazônica, a Cíncia, a Fiocruz lançou em julho de 2021 uma plataforma georreferenciada capaz de localizar lavras de garimpo, contaminação da fauna e a presença de mercúrio em terras indígenas. Meu nome é Nalva, sou estudante do curso de pós-graduação em Identidade e Região e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do desmatamento, pensando sobretudo nas regiões onde há povos indígenas morando, residindo, né? É um relato interessante feito pelo Cumplicidade na Destruição, mostra que há um avanço substancial, sobretudo entre 2015 e 2020, e esse avanço ele vai trazer consequências drásticas não só para a região desmatada, mas para todo o planeta, porque com a diminuição da fauna e da flora, né, a gente sabe que o aumento do efeito estufa ele se torna cada vez maior. E aí, pensando essa problemática do desmatamento, uma das principais causas de desmatamento mostrados hoje, não só por este relatório, mas por vários outros, é que a mineração ela é responsável pela emissão do maior número de gases de efeito estufa, né? E esses gases eles são tanto poluentes quanto eles deterioram e aumentam o buraco na camada de ozônio, causando essas variações climáticas que nós estamos tendo hoje, né? Muita chuva em algumas regiões, pouca chuva em algumas outras regiões, excesso de vendavais temporais, né? Então, efeitos distintos que vão sendo percebidos. E o grande vilão dessa história é que as instalações de mineradoras em áreas liberadas, né, na chamada Amazônia Legal, são do conhecimento dos nossos governantes e acabam por ficar desprotegidas, porque são áreas, como eu já disse, que são liberadas para instalações de garimpos, porém que esses garimpos excedem a permissão concedida. E aí o que nós vamos ter? Um avanço no número de minas, né, que vão adentrando sobretudo territórios indígenas para aumentar a produção de minérios. E isso também não acontece não só no Brasil, né? A gente sabe que em países como a Venezuela, a Guiana Francesa, o Peru e outros mais, há inúmeras atividades extrativistas minerais e instaladas também próximas a áreas indígenas. Só que no Brasil ele é hoje considerado um dos maiores, né, na questão do desmatamento por mineração. E aí nós vamos ter dado que chega a mostrar que a chamada Pan-Amazônia, onde os povos indígenas são encontrados em maior número, né, já tem um aumento de 267,1 quilômetros quadrados por desmatamento, né, na mineração. Olá, eu sou a Naomi e estou aqui para comentar o podcast O Assunto, os Caminhos da Madeira Ilegal.
Nele tem o convidado, o Beto Veríssimo, engenheiro agrônomo, que faz um panorama histórico extremamente relevante, que demonstra seja o ápice, né, do desmatamento amazônico nos anos 80, seja a diminuição nos anos 90, em especial no final, quando começam os marcos legais, como, por exemplo, a proibição do mogno, né, uma madeira muito benquista mundialmente, e que eu também acabei lembrando uma informação de um professor meu de biologia, que comentou do pau rosa, que até então é uma árvore extremamente valiosa, basicamente extinta em diversos locais, como a na Guiana Francesa, no estado do Pará. Hoje só tem 6 locais no estado do Amazonas, porque por mais de 100 anos ele foi a base, né, a matéria-prima do perfume Chanel número 5, um dos mais caros e famosos. E essa questão dos marcos legais mostram o quão nós temos realmente uma estrutura legislativa muito boa, mas o que falta, conforme bem o comentarista falou, foi a questão, aliás, né, a questão da regulação, né, ou seja, da fiscalização, como demonstrou no podcast, seja no exemplo do Eduardo Bin, à frente do IBAMA, que flexibilizou leis absurdas, né, a favor dos madeireiros, seja a tranquilidade, né, a certeza da impunidade dos grileiros ao agredirem, né, inúmeros funcionários públicos do IBAMA, mesmo com a Força Nacional presente. Então, demonstra essa necessidade de uma fiscalização mais frequente, mais massiva, além de, óbvio, a conscientização mundial, em especial no Brasil, que agora é o grande consumidor dessa madeira ilegal, nas possibilidades, nas opções que tem a essa madeira, como atualmente, né, do MDF, como o PVC, né, que é o plástico utilizado não só na questão da construção, como também na questão dos móveis. Então, o que falta a nós é essa consciência e, infelizmente, por mais que a comunidade internacional esteja muito animada devido à mudança do desgoverno, porque a partir de 1º de janeiro terá, então, a volta, né, do governo que mais auxiliou a Amazônia nesses marcos legais, na realidade, muito me desanima, uma vez que a maioria da população votou no legislativo pessoas, né, que simplesmente são a favor do desmatamento da Amazônia. Então, a gente está com esse marco histórico. Meu nome é Nara Rúbia e o assunto de hoje é a ilegalidade do setor madeireiro. Estimativas indicam que o mercado ilegal movimentou na última década entre 60% e 70% dentro do mercado nacional. Na Amazônia, 99% do desmatamento é considerado ilegal. E a madeira de origem indígena também vem de um desmatamento ilegal. O Brasil desmatou cerca de 1 milhão de hectares em 2021. De agosto de 2019 até julho de 2022, foram mais de 45 mil alertas de destruição da floresta em mais de 9 mil quilômetros quadrados. Lembrando que o desmatamento, ele alimenta a cadeia ilegal do setor madeireiro. E uma questão fundamental para o fim da ilegalidade é o fim do desmatamento. Por quê? Porque a madeira ilegal ela é a madeira com vício de origem e essa madeira ela foi tirada e que houve ilegalidade em algum momento do processo. Meu nome é Natanael e a respeito do verniz de legalidade utilizado para facilitar a exploração ilegal de madeira em áreas protegidas, a gente tem uma série de fraudes que acontecem em documentos de origem florestal que deveriam atestar a origem e a legalidade da exploração. Mas normalmente os licenciamentos são feitos em grande parte com falsidades das espécies das madeiras
sempre com uma inflação da área disponibilizada para desmatamento, para exploração, e além de normalmente ter documentos que apontam localidades que não têm madeiras, do qual a madeira substituta vem de regiões de proteção ambiental. O que mais caracteriza esse trabalho clandestino de extração de madeira é as condições insalubres e o trabalho escravo e infantil. Então, para que esse problema possa ser resolvido, o comentarista aponta algumas saídas, como oferecer condições melhores para os assentados da reforma agrária e uma vontade política para coibir a exploração ilegal. Meu nome é Nube Cristina Moraes Souza. Diz estudos que 100 imóveis rurais concentraram mais da metade da exploração ilegal de madeira apurada entre imóveis com cadastro ambiental rural de agosto de 2020 a julho de 2021 na Amazônia brasileira. O estudo inédito identificou e mapeou um total de 377.624 hectares de florestas nativas exploradas para fins madeireiros. Em 6 dos 9 estados da região, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e, no caso do Amapá, a análise ficou impossibilitada pelo alto percentual de cobertura de nuvens nas imagens de satélite. A atividade madeireira ilegal, de acordo com o documento, ocorreu principalmente em imóveis rurais cadastrados, que deu um total de 72%. Já nas terras indígenas, 11%, vazias fundiárias, 9%, unidades de conservação, 4%, assentamentos rurais, 3%, e terras não destinadas, 1%. Nos imóveis rurais cadastrados, a exploração não autorizada ocorreu de forma concentrada. 160 imóveis responderam por 52% da área explorada ilegalmente. Nessa categoria, aponta a rede CIMEX. A concentração da ilegalidade na exploração madeireira mostram como ela caminha lado a lado com a legalidade na Amazônia brasileira. A madeira que é explorada na área não autorizada precisa de documentação das áreas autorizadas para ser esquentada e movimentada. E essa é uma situação que acarreta prejuízos ambientais, sociais e econômicos, porque desvaloriza a madeira produzida por manejo florestal sustentável e impede a garantia de origem legal da madeira brasileira mundo afora. O estudo identificou que em 15% das áreas de exploração ilegal, 11% estão em terras indígenas e 4% em unidades de conservação. As 10 áreas protegidas com mais exploração madeireira não autorizada representaram 80% da área total explorada nessa categoria. Dessas áreas, 7 estão localizadas no Mato Grosso, aponta o estudo. Para diminuir a exploração madeireira não autorizada na Amazônia, é primeiramente necessário promover informações centralizadas, atualizadas e acessíveis pelos sistemas de controle florestal, que permitiriam a implementação de rotinas de monitoramentos em tempo real e a adoção de ferramentas para o controle de fraudes, incluindo a rastreabilidade dos produtos de madeira. Olá, o meu nome é Osleia Cardoso e irei tratar sobre o tema Amazônia, impactos no clima. As mudanças climáticas e o desmatamento ameaçam o futuro da Amazônia, e essa constatação está no relatório do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. As mudanças climáticas e o desmatamento ameaçam o futuro da Amazônia. A constatação está no relatório do IPCC, painel intergovernamental de mudanças do clima da ONU. A Amazônia ocupa um lugar de destaque no estudo, e os cientistas constatam o avanço do agronegócio sobre a floresta, a alta mortalidade de árvores, secas intensas, chuvas extremas e incêndios mais frequentes e perda de biodiversidade. Segundo o documento, tudo isso está ocorrendo
e tende a se acelerar ainda mais caso as mudanças climáticas globais não sejam contidas. Para analisar a situação da maior floresta tropical do mundo, o IPCC se baseou em dezenas de artigos acadêmicos sobre a crise climática na região, impactos já verificados e cenários para o clima. A ONU aponta a economia brasileira entre as mais prejudicadas pela crise do clima, e o Brasil já sofre os efeitos do agronegócio e da geração de energia elétrica das hidroelétricas, setores muito dependentes dos fatores climáticos. A Amazônia tem papel fundamental na regulação do clima não apenas no Brasil, mas no mundo. O ecossistema equilibra o ciclo de chuvas, estabiliza a temperatura e absorve grande quantidade de carbono, um dos gases que contribui para o aquecimento global. Cientistas têm certeza de que hoje a Amazônia já afeta o clima global. Eles também suspeitam que ela deixou de absorver para emitir dióxido de carbono. Conforme um estudo feito, em 40 anos a Amazônia ficou 1 grau mais quente. Dessa forma, assistiu a uma redução no nível de chuvas de até 36% em algumas áreas. Com o aumento do desmatamento na Amazônia, que bate recorde nos últimos 10 anos, o fenômeno amazônico rios voadores vem sofrendo alterações no comportamento, segundo especialistas. O fenômeno leva a umidade da bacia amazônica a outras regiões do país, mas com quantidade de floresta devastada, pesquisadores alertam para o efeito cascata, que pode gerar mudanças no clima desses lugares. Meteorologistas e ambientalistas consultados explicaram que os rios voadores são a massa de ar úmido que viaja da Amazônia para todo o Brasil e é responsável pela formação das chuvas, amenizando assim a sensação de calor. A floresta amazônica funciona basicamente como uma bomba de água natural que abastece o restante do Brasil. O também meteorologista e mestre em clima e ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, Bruno Takeshi Tanaka Portela, conta que o aumento do desmatamento vem ao longo dos anos fazendo com que esse fenômeno se enfraqueça, já que depende das florestas da região norte para acontecer. Meu nome é Rubismar de Lima Ferreira. O desmatamento da Amazônia nos últimos anos vem preocupando diversas autoridades e pesquisadores do país. Pesquisas recentes indicam que o desmatamento ilegal da Amazônia vem aumentando, a temperatura do nosso país a um nível global. A ONU, juntamente com todas as organizações e institutos de pesquisas, vem demonstrando que esse aumento de temperatura é referente ao desmatamento e o alto índice de uso indevido do solo. O uso indevido do solo e o desmatamento ele vem prejudicando não somente a vida da fauna e flora, mas também prejudica a economia do nosso país. De certa forma, quando há o uso indevido do solo, as plantações, ao princípio, ela tem um grande aumento, devido ao solo estar altamente adubado, com vários produtos, com várias proteínas. Mas durante, ao decorrer do uso desse solo, ele se torna empobrecido, e esse solo ele vai perdendo, então, as suas propriedades. Com isso, há uma preocupação ao nível da economia, e também da natureza. Porque com essas ações, a temperatura eleva a um nível maior e prejudica também a vida dos seres humanos. Há uma preocupação porque com o aumento da temperatura, o aumento da temperatura ele tem desenvolvido aí várias doenças, tanto elas seja na pele ou respiratórias. Então, de certa forma, há uma certa urgência em poder olhar e proteger a nossa Amazônia. Pesquisas recentes demonstram que esse desmatamento demasiado ele vem aumentando gradativamente. Olá, eu sou Tayana Aline. É preciso falar-me sobre os impactos atuais da Amazônia.
A Amazônia desempenha um papel crucial para o planeta, absorvendo e concentrando carbono que poderia estar na atmosfera. Mas essa capacidade está sendo reduzida em decorrência do desmatamento descontrolado das mudanças climáticas. Sobretudo, no leste da Amazônia, o bioma está se transformando em emissor de carbono em vez de um sumidouro. A intensificação da estação seca e o crescente desmatamento promovem um distúrbio no ecossistema a ponto de aumentar a incidência de queimadas e das emissões de gases do efeito estufa. O desmatamento em larga escala da Amazônia, somando ao aquecimento global, ele pode elevar as temperaturas na região, colocando a vida, a natureza e a economia sob risco extremo. Diante disso, além de provocar desequilíbrio ambiental, a extinção de espécies pode impactar atividades econômicas como a agricultura, a pesca e a pecuária. O desmatamento da Amazônia contribui para o aumento do aquecimento global. Com a diminuição das árvores devido às queimadas e ao desmatamento, as chuvas também diminuem, prejudicando populações que estão distantes do problema. Há também questões relacionadas à saúde humana, problemas respiratórios, aumento da poluição e da sensação térmica da região. A alta concentração de dióxido de carbono leva à poluição do ar, formação de chuva ácida, desequilíbrio do efeito estufa, com consequente elevação da temperatura da Terra, que traz consigo os efeitos das mudanças climáticas. As temperaturas máximas na região mostram as simulações que poderiam ficar acima dos 40 graus à sombra em pelo menos 7% dos dias do ano no final deste século, podendo ultrapassar 46 graus centígrados. Um aumento de temperatura nesse patamar tem efeitos diretos na saúde humana. O estresse causado por exposição a calor excessivo pode ser extremamente perigoso para os humanos. O aumento do risco de condições intoleráveis para trabalhos na sombra e riscos intensos de doenças causadas pelo calor. A agricultura em todo o mundo tem as suas próprias especificidades, que dependem das mudanças climáticas, com seus impactos na agricultura sendo tremendos. As peculiaridades climáticas de hoje não são as mesmas de antes. E se formos analisar como as mudanças climáticas afetam a agricultura, os agricultores precisam adotar métodos que nunca tentaram antes. O desmatamento representa 2 vezes a emissão de carbono. É essencial proteger a Amazônia para que ela continue nos protegendo. A floresta garante a chuva para boa parte da América do Sul e tem papel central no combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Não é mais simplesmente uma questão de ética, é de sobrevivência. A gente não tem como sobreviver a excesso de temperatura. Meu nome é Tatiane Damasceno Pacheco Oliveira. Densas vegetações no Amazonas e Amapá, que possuem mais da metade de seus territórios formados por unidades de conservação e terras indígenas, conseguiram remover todos os lançamentos de CO2 equivalente em suas atmosferas em 2021, revela estudo do Observatório do Clima. Estado com maior área preservada do Brasil, com 91% de cobertura florestal, o Amazonas tem mais da metade de seu extenso território formado por unidades de conservação e terras indígenas. Essas áreas ajudam a proteger cerca de 800 mil quilômetros quadrados de florestas que prestam serviços ambientais ao planeta, sendo um deles a remoção de gases do efeito estufa da atmosfera. Essa absorção acontece durante o processo de fotossíntese das plantas, que precisam de uma grande quantidade de carbono para crescerem e sobreviverem. Assim, elas capturam o CO2 presente na atmosfera e devolvem apenas o oxigênio. Em 2021, as densas vegetações de áreas protegidas no Amazonas capturaram quase 150 milhões de toneladas de carbono, equivalente CO2e, responsável pelo aquecimento global.
o número é superior às emissões brutas no estado naquele ano, ou seja, na unidade federativa, houve balanço negativo de lançamentos. Nos 9 estados da Amazônia Legal, as unidades de conservação e as terras indígenas removeram 27% de CO2e bruto emitido na região em 2021. De todo o volume de remoções na Amazônia, 64% se deu em áreas protegidas. Para a pesquisadora no IPAM, Bárbara Zimbrés, as áreas protegidas na Amazônia, em especial nas terras indígenas, têm papel fundamental na luta contra o aquecimento global. A função delas é muito mais que contribuir para a remoção do carbono da atmosfera, é principalmente a de frear o desmatamento, o maior fator de geração de emissões no país. Meu nome é Vivian Fraga dos Reis e, durante a COP27, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele exerceu uma crítica sobre as medidas ambientais que foram adotadas no governo Bolsonaro, uma vez que durante o governo Bolsonaro a gente observou que foi um período em que houve o maior índice de degradação e ataque dos últimos anos na Amazônia. A gente observa que o governo Bolsonaro ele foi um governo que governava para os ruralistas, né, os chefões, os grandes proprietários, e que para agradar essas pessoas era visto como correto desmatar, apoiar homicídio de povos indígenas, desmatar. E também é interessante destacar que esse governo foi o governo que autorizou o maior número de uso de agrotóxicos nos últimos anos, né? Mediante esse cenário de destruição, desmantelamento, o presidente eleito Lula, ele disse no seu discurso na COP que um dos seus primeiros projetos vai ser restabelecer os padrões de proteção que a Amazônia tinha, tentando buscar zerar o índice de desmatamento até 2030. E também ele disse que vai buscar restabelecer um Ministério dos Povos Indígenas, onde os próprios indígenas vão poder criar propostas que lhes garantam paz, segurança e sustentabilidade. Além também de fortalecer as políticas e a fiscalização acerca de desmatamento e degradação do meio ambiente. O presidente recém-eleito também propôs a criação de uma cúpula com outros países visando a proteção da Amazônia. O discurso do presidente, a gente já observa a grande diferença. E antes de encerrar o nosso podcast, vamos ouvir a segunda parte da música Canção para a Amazônia. Dos povos da floresta sob pressão, o indígena seu grande guardião, em comunhão com ela há milênios, nos últimos e trágicos decênios. Vem vendo a nossa sendo ameaçada e cada terra deles apagada, levas de peões e poderosos, com planos e riqueza horrorosos. É invasão, destruição, ódio a quem são seus empecilhos. Eles não ligam pra amanhã, nem pro planeta, nem dos próprios filhos.
preciosa que qualquer minério, tragada pela mata que transpira, a água que evapora, sobe e vira, de veio subterrâneo a rio aéreo. Mais volumosos do que o Amazonas, os rios voadores distribuem seus límpidos vapores que afluem ao centro-sul, chegando noutras zonas. Então como é que na floresta mais chuvosa o fogo avança e ardendo em chamas nela queima de futuro uma esperança? A Amazônia, não mais um mandatário que intencione. A Amazônia, nem mais um empresário que ambicione. A Amazônia, para mais um ciclo de nação colônia. A Amazônia. Visão monumental, que maravilha, obra da natureza que exubera, de cores, seres, cheiros, som de vida, tão pródiga, tão pura, tão diversa. A fábrica de chuva mais prolixa, a máquina do mundo mais complexa, o do oceano verde paraíso, o coração pulsante do planeta. 15.000 árvores, contudo, agora estão indo pro chão. 15.000 vidas derrubadas, só durante o tempo desta canção. A Amazônia, que nem desmatamento desmorona. A Amazônia, e nem desmandamento deixa insone. A Amazônia, e nem o aquecimento desfuncione. A Amazônia. O que o índio viu, previu, falou, também o cientista comprovou. Desmate aumenta, o clima seco aquece, a mata, o céu e a terra que estarrece. Esse é o recado deles lá no fundo. Salve-se a selva ou não se salva o mundo, pra não torná-los um inferno, um forno. Salve a Amazônia do ponto sem retorno. Será que ainda está em tempo? Ou time disso já perdemos? Pois evitemos pelo menos os eventos mais extremos. A Amazônia, quando afinal o homem dimensione. A Amazônia, que vem a ter valido a nossa insônia. A Amazônia, enquanto nos encante e emocione. A Amazônia. Salve Amazônia, salve-se a selva ou não se salva o mundo. Salve Amazônia, salve-se a selva ou não se salva o mundo. Sou a professora Laís Moraes e esse foi o podcast Amazônia, um pedido de socorro, que relata a degradação diária de toda a biodiversidade sofrida pela maior floresta tropical do mundo.
O podcast foi desenvolvido pelos alunos da disciplina de Educação, Cultura e Meio Ambiente, da pós-graduação Lato Senso, Cultura, Identidade e Região, da Unidade Universitária de Itapuranga, campus Cora Coralina, da Universidade Estadual de Goiás. Escute, reflita, preserve. Terminamos aqui o nosso podcast. Que possamos reescrever um novo futuro para a Amazônia.